Olá, sejam bem-vindos a mais um ID, a Ordenança do Mestre. Esse canal que o Senhor me inspirou a estar abrindo para estar tratando da obra missionária no mundo, para estar tratando sobre a vida do missionário, da missionária, para também aqueles que têm em seu coração o desejo ardente de estar fazendo missões, de estar fazendo a obra de Deus, cumprindo a ordenança, o ID do nosso Senhor. E com muita alegria eu me reúno a vocês. Eu quero agradecer desde já a todos que têm me acompanhado, que têm apoiado esse trabalho, têm orado por mim, que têm coberto a minha vida de oração. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus derrame do céu bênçãos sobre medida sobre a sua vida. Eu estou muito feliz e muito alegre porque vocês têm me ajudado tanto com este trabalho. E para quem está vendo pela primeira vez, esse é um trabalho que eu sempre divido, não é um vídeo muito longo, eu divido sempre em 3 partes, que é, primeiro eu falo um pouquinho sobre a situação da obra missionária no mundo, um breve relato de algum ponto sobre a obra missionária no mundo. Depois nós meditamos brevemente em uma mensagem sempre focada para a vida do missionário, sempre focada para a obra missionária, para aquele que está fazendo a obra e para aquele que está indo para o campo missionário, e terminamos intercedendo, clamando ao Senhor pelos missionários, pelas missionárias, pela vida, pela obra missionária no mundo. Então, estou muito feliz, muito contente com esse trabalho. Creio que tem falado ao coração das pessoas, dos que estão ouvindo. Tenho certeza que o Espírito Santo tem falado com cada um que tem assistido, tem acompanhado o meu trabalho. E eu louvo a Deus pela sua vida. Fique firme, eu sempre digo isso, fique firme. Os missionários, vocês têm os pés mais belos que existem. A palavra de Deus diz isso, que os pés mais belos são os pés dos missionários, aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que leva a mensagem do reino de Deus, que leva esse trabalho com responsabilidade e com valentia, com intrepidez, que prega a tempo e fora de tempo. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa anciã será sempre abençoado, e ele tem os pés mais belos que existem na terra. Então, no início deste programa, eu quero falar um pouquinho sobre a situação da obra missionária no mundo. Eu estive pesquisando alguns dados aqui e quero trazer um ponto somente, que é que nós temos no mundo aproximadamente 240 milhões de missionários fazendo a obra de Deus. E só que a maioria desses missionários estão fazendo em lugares que já o evangelho existe, já se tem o evangelho. São poucos os missionários, somente 3%, que estão em lugares onde o evangelho ainda não foi alcançado. Então é um dado importante, é importante que nós estejamos orando para que o Senhor abra as portas para missões nesses lugares que realmente nunca ouviram a palavra de Deus, que não têm acesso ao evangelho, que não têm acesso à palavra do Senhor, que nós possamos estar clamando, pedindo a Deus, nos preparando. Você que é missionário, missionária, você que está iniciando no campo missionário, que você possa estar orando ao Senhor para que Ele te leve realmente aonde há necessidade, que você tenha coragem e intrepidez para ir aonde realmente necessita-se ainda ouvir sobre o Evangelho, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, lugares aonde não foram alcançados ainda pela palavra de Deus, que o Senhor ainda não pôde os alcançar, e que você, missionário, missionária, possa ser esse instrumento, que você possa ser essa arma do reino de Deus para destronar as trevas neste lugar, destronar todo e qualquer tipo de escuridão, e possa levar a luz de Jesus Cristo, possa levar a luz do Evangelho, porque a palavra de Deus diz que nós somos luz. Não, nós somos luz, nós somos lâmpadas também, somos comparados com lâmpadas, e é nós que o Senhor quer usar para levar luz a esses lugares que ainda estão em trevas.
Então, missionário e missionária, esteja orando, esteja clamando, buscando ao Senhor, para que o Senhor possa te enviar a esses lugares que realmente te dá ferramentas, capacidades, dons, discernimento, inteligência, sabedoria para estar fazendo a obra nesses lugares que tanto necessitam, porque é assim que o reino de Deus avançará. Eu também tenho um alerta para nós, para o povo da América do Sul, para os irmãos da América Latina e do Caribe. Tem tido um decréscimo na obra missionária na nossa região. Isso, devemos orar, devemos estar atentos e fazer a obra com mais afinco, com mais entrega, para que o Senhor venha através das nossas vidas quebrar todo e qualquer grilhão, que o Senhor possa através das nossas vidas ganhar realmente a América Latina por completo, a América do Sul por completo, o Caribe por completo para o Senhor Jesus. Que você seja um instrumento de Deus nesses lugares, que você seja um instrumento de Deus nesta terra, no nosso continente, para que o reino de Deus, que a obra de Deus não retroceda de forma alguma, não diminua o seu passo de forma alguma, mas que possamos avançar dia a dia, salvando almas e pregando o evangelho e mudando a América Latina, a América do Sul, mudando, porque um povo que serve ao Senhor, um povo que busca a face do Senhor é um povo diferenciado, é um povo abençoado, é uma terra abençoada. Se nós queremos mudança em nossos países, não devemos contar com a política, não devemos contar com os líderes, nós devemos contar com o nosso Deus, nós devemos contar com a obra de Deus avançando, porque aonde existe um povo que serve a Deus, existe mudança no país, existe prosperidade em todos os aspectos, financeiro, material e também espiritual. É assim que eu creio e é assim que eu oro pelo nosso continente, e que você esteja orando também pela América do Sul, pela América Latina e pelo Caribe, para que a obra avance em nome de Jesus. Então, esses são pequenos dados, uma rápida reflexão sobre a situação, missionária no mundo e também na nossa região aqui, em específico na América do Sul, na América Latina e no Caribe. Então, irmãos, é isso. E nesse momento eu quero trazer uma breve meditação junto com os irmãos, e estive pedindo ao Senhor, Senhor, o que tu queres falar com o povo? Qual é a tua intenção? O que tu queres, Espírito Santo, falar nesse vídeo? Para que possa estar cuidando dos meus irmãos, dos seus corações, e que eles sejam abençoados, assim como o Senhor tem me abençoado. E o Senhor me trouxe esta mensagem para falar hoje sobre a saúde mental do missionário no campo. Eu coloquei como tema esse: saúde mental do missionário no campo. As dificuldades psicológicas que o missionário enfrenta no campo. E como texto base, eu quero usar 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. Eu peço que você pegue sua Bíblia, que você abra sua Bíblia no celular, que no seu tablet, no seu computador, aonde seja, e que nós possamos meditar juntos. O texto é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Um texto que eu creio que muitos conhecem, mas eu creio que vai falar ao coração de vocês, assim como falou o meu coração também. Ok? Vamos ler? Diz o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Glória a Deus. Eu quero atentar aqui para o versículo 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia, que texto lindo. Irmãos, nós somos vasos de barro. O texto que nós lemos acabou de dizer: nós somos vasos de barro. E vasos muitas vezes racham, não? Nós, como vasos de barro, muitas vezes cansamos, desanimamos. E às vezes nós até queremos parar. Mas é importante saber que dentro de nós, desse vaso de barro, existe o poder de Deus.
existe o Espírito Santo. Existe o Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Existe dentro de nós o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra. Então, nós devemos entender que nós não somos super-humanos, mas nós temos Deus dentro de nós. E alguns exemplos de batalhas espirituais, primeiro ponto que eu coloquei é a solidão. Muitos têm enfrentado a solidão no campo missionário. E eu sempre, quando lembro de solidão, não tem como não pensar em Elias. Elias chegou a dizer em 1 Reis 19, que ele disse a frase, eu fiquei só. Ele se sentiu só. Ele se sentiu solitário. E muitas vezes o missionário, a missionária se sente solitária. Por quê? Porque está tendo dificuldade com a língua. Ou seja, não consegue se comunicar, fazer amizade, se relacionar direito com as pessoas, porque tem dificuldade ainda com a língua. Também a distância da família, a saudade de casa, dos entes queridos, a saudade do conforto, da pátria. Isso também gera uma batalha dentro do missionário. Também a distância do ministério, que às vezes você perde o seu ministério, você se sente seguro, mas longe vem a insegurança e vem a solidão. Mas Deus, lembre-se que Deus não abandonou Elias. Deus o alimentou, usou o impossível para alimentá-lo, usou corvos para alimentá-lo. E também assim é comigo e com você. É necessário que nós tenhamos confiança de que nós nunca estamos sós. Isso foi uma promessa do nosso Senhor, do nosso Mestre, de que eis que estou convosco. O Senhor sempre está conosco. Quando choramos, o Senhor está conosco. Na hora da batalha, o Senhor está conosco. Quando estamos sorrindo, o Senhor está conosco. Quando a bênção chega, o Senhor está conosco, nos entregando ela. No momento da aflição e da perseguição, o Senhor está conosco também. Estevão, sendo apedrejado, teve paz, porque o Senhor estava com ele. Ele tinha convicção que mesmo sendo apedrejado, à beira da morte, passando aquele momento de dor física, ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, não deixe a solidão tomar o seu coração, missionário, missionária. Saiba, Deus está contigo. Deus está em todos os momentos da sua caminhada. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a sua batalha, os seus anseios, os seus projetos, os seus sonhos, as suas aflições, os seus medos. Jesus sempre está com você. E fique firme, confiante em nome de Jesus. Também, outro ponto que afeta mentalmente o missionário é a pressão por resultados. Jeremias enfrentou isso. Ele ficava frustrado porque ele pregava a palavra, falava de Deus e mesmo assim as pessoas não se convertiam, não se arrependiam, ele não conseguia ver os frutos. Mas como eu já disse em vídeos passados e vou repetir, o nosso papel é semear a semente, é plantar a semente nos corações. Também é nossa responsabilidade, como do canal ID, de estar regando essa semente debaixo de orações, debaixo de intercessões, porque é para isso que esse canal, eu abri esse canal, para que está intercedendo pelos meus irmãos que estão semeando pelo mundo, está regando eles com a oração, para que a seu tempo, aquele que dá o crescimento, dê o crescimento, que é o nosso Deus. Então não se preocupe com números, com resultados numéricos e estatísticos.
Se preocupe em estar convicto, firme, fazendo a obra de Deus com segurança, com entrega e com amor. Porque o Senhor há de lhe abençoar, o Senhor há de fazer o fruto que tu tens plantado crescer, germinar. E no momento certo você vai sorrir e vai dizer: realmente, Senhor, hoje eu compreendo que o Senhor nunca me abandonou. Que o Senhor estava trabalhando e confirmando a semente que eu plantei. Confirmando tudo aquilo que eu lancei. Toda a palavra lançada, o Senhor hoje confirma. Você vai ver. Mas tudo tem o seu tempo. A coisa mais difícil para o homem é ter paciência, esperar em Deus. É a coisa mais difícil para o crente, para o servo do Senhor, para aquele que busca Deus, é esperar no Senhor, esperar os tempos certos. Mas temos que ter essa paciência em nós e confiar, ter fé de que a semente que tu tens plantado, missionário ou missionária, há de crescer, há de dar frutos em nome de Jesus de Nazaré. Outro ponto para terminar, por causa do tempo, tinha outras coisas para falar, é que a guerra espiritual muitas vezes é um problema para o missionário e para a missionária, traz um certo transtorno mental, um certo incômodo mental, por conta da batalha. Existem os ataques, o missionário ele é a linha de frente, você é a linha de frente do evangelho. Se existe um exército em seus departamentos, você, missionário e missionária, você está na frente de batalha. Você é aquele que vai à frente, junto com o Senhor, enfrentando o inimigo no seu próprio território. E com isso vem os ataques. Muitas vezes vem o desânimo. Muitas vezes vem o pensamento de inutilidade. Vem vozes de acusações do passado. Sensação de abandono. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus cuida do missionário. Deus cuidou de Elias enviando o anjo. Deus cuidou de Jeremias. Deus cuidou de Paulo enviando companheiros. Deus cuidou de Timóteo, que estava começando com pessoas para estarem instruindo, com mestres para estarem instruindo. Deus vai cuidar de você. E todas essas batalhas espirituais que você tem enfrentado, às vezes opressões, às vezes ataques do passado, lembranças do passado, acusações do inimigo, tudo isso Deus põe por terra. Em tudo isso, Deus tem cuidado de você. Fique firme, resista na hora da batalha espiritual. E o conselho é sempre o mesmo: oração, oração, oração. Tenha uma vida de oração. Não negocie o seu tempo de oração diária por nada. Porque é através da oração que você vai vencer essas batalhas. É através da oração que o inimigo treme quando o crente ora. O inimigo bate em retirada, ele não consegue resistir quando o crente está em oração. Não existe coração duro. Não existe porta que não se abra. Não existe grilhão que não se quebre. Não existe amarra que não se desate. Quando colocamos os nossos joelhos no chão em oração e clamamos ao Santo de Israel. Eu sempre cito Salmos aqui, uma passagem que diz que em Salmos que o Senhor levanta do seu trono quando o crente ora, quando o seu servo ora. Ele levanta do seu trono, monta nas asas de um querubim, voa nas asas do vento e vem trazer a resposta, vem trazer a bênção para o seu servo e para a sua serva. Você que está enfrentando uma batalha espiritual, alguma opressão maligna, você sabe que é uma opressão maligna, alguma fobia, alguma compulsão, algo que tem te perturbado, que tem tirado a sua paz.
Eu declaro, missionário, em nome de Jesus, o Senhor está se levantando do seu trono, está lhe abençoando. É claro que isso é um sentido figurado, porque o Espírito Santo habita em nós, e é através dele que a paz vai chegar na sua vida, é através dele que você orando, ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para enfrentar essa dificuldade mental, essa sensação, essa angústia, essa opressão, como eu disse. Tenha confiança, clame ao Espírito Santo e ele vai lhe abençoar. Ele está conosco, é o nosso consolador, está 24 horas por dia velando por nós, cuidando de nós, nos orientando, nos dando discernimento e capacidade para fazer a obra de Deus, para avançar com as missões nesta terra. Missionário, missionária, use a oração, tenha a oração como o alicerce da sua vida, e também junto com a leitura da palavra de Deus. Ser firme, ser corajoso em nome de Jesus. Era isso que eu queria deixar para vocês. Tinha outros pontos, mas eu não vou tratá-lo agora por causa do tempo. Agora eu quero orar com você. Já temos 20 minutos de vídeo e eu não gosto de passar muito disso. Então vamos orar ao Senhor, fazer uma breve oração mais poderosa para que Deus abençoe a obra missionária no mundo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu entro na tua presença agora, Senhor, agradecido por este momento, por este trabalho, Senhor, pela vida de cada um que está me assistindo. Eu peço, Senhor, que tu entre com provisão, Senhor, emocional para a vida de cada missionário e missionária que está me assistindo. Senhor, em nome de Jesus, de cada pessoa que está me assistindo, de cada simpatizante da tua obra, Senhor, que esteja assistindo, que ainda não te aceitou como Senhor, mas, Senhor, já está a caminho, a semente já foi plantada no seu coração e ao tempo ela germinará. Que nós aqui do ID, Senhor, sejamos o instrumento, Senhor, para que essa semente germine em seu coração. Senhor, eu te peço, Senhor, protege, Senhor, todo missionário e missionária dos ataques na mente, todo desânimo, Senhor, traz proteção espiritual, Senhor, traz cobertura com teu sangue, nos cobre com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, também contra as setas malignas, aquela palavra lançada, Senhor, que entrou no coração do meu irmão e da minha irmã e tem magoado e tem machucado o seu coração. Essas palavras têm, Senhor, ferido o seu coração, essa seta maligna, Senhor, que se quebre agora em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, que a tua obra avance, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos dá, Senhor, uma vida devocional, Senhor, dê condições para que o meu irmão ou a minha irmã missionária, Senhor, possa ter uma vida constante de oração, de busca, Senhor, na tua presença. Senhor, eu também peço que dê discernimento espiritual, que possamos saber, Senhor, e discernir bem os espíritos, as situações, Senhor, de acordo com o teu querer e com a tua vontade, que possamos ver o invisível, ouvir o inaudível, Senhor, que possamos ter segurança para caminhar. Senhor, abençoa os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, Senhor, o sonho de cada missionário, aquele que não sabe que caminho tomar agora, que está, Senhor, parado em alguns pensamentos, tem alguns projetos, mas não sabe qual seguir, que o Senhor dê a direção agora, que o Senhor fale com ele agora qual caminho deve seguir. Fecha, Senhor, as portas que devem ser fechadas. Abra as portas, Senhor, que devem ser abertas, Senhor. Tira de nós todo espírito de exaustão. Tira de nós, Senhor, tudo que não é teu. Nos dá alegria do teu Espírito Santo. Alegria da nossa salvação. Nos dá alegria do nosso chamado, Senhor. A confirmação diária do nosso chamado, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, lida, Senhor, com nós, que nós saibamos lidar com nossas expectativas frustradas, com as frustrações. Que nós possamos saber lidar com o seu não também, porque o seu não também é uma resposta, Senhor. Eu peço, Senhor, cura, Senhor, das frustrações ministeriais também, aqueles que foram feridos em seus ministérios às vezes por alguma palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tire essa frustração, Senhor, e essa mágoa, em nome de Jesus, Senhor, que saibamos lidar, Senhor, que tenhamos fé, Senhor, mesmo quando não vemos os frutos. Injeta fé, injeta, Senhor, consistência espiritual em nós, Senhor, nos dá, Senhor, obediência a teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, seguir e fazer a tua obra, Senhor, não por emoção, Senhor, não por emocionalismo, mas, Senhor, segundo o teu Espírito Santo, segundo a tua vontade, segundo o teu mandado,
dar a tua direção. Se Espírito Santo, ser Senhor da minha mente, da nossa mente, consciente, subconsciente, inconsciente. Ser Senhor do nosso corpo, ser Senhor das nossas atitudes e pensamentos, que tudo esteja no teu controle. Ó Espírito Santo, nos dê sabedoria para avançar, Senhor, a tua obra missionária. Também eu peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser abençoados com a nossa família. Abençoa cada família missionária, abençoa os filhos dos missionários, abençoa os casamentos, Senhor, que todos possam se somar, os dons de um para o dom com o outro, que possa se somar em prol da tua obra, em prol, Senhor, do teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que nos dê autoridade, usa-nos com sinais e maravilhas, Senhor. Não deixe que nenhum missionário seja envergonhado por nenhum bruxo, por nenhuma bruxa, por nenhum mago, nenhuma maga, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser vitoriosos, que nas batalhas espirituais, Senhor, sejamos sempre vencedores, Senhor. Nos dá, Senhor, autoridade, nos dá intrepidez, unção, graça e sabedoria, Senhor, para combater o bom combate, Senhor, a tempo e a fora de tempo. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, crendo, Senhor, na vitória, na bênção, na alegria, no renovo, na libertação e na transformação de cada um que está me ouvindo, Senhor. É o que eu te peço, agradecido, eu te louvo, Senhor, porque eu te amo. Tu és o Senhor da minha vida, Senhor. Sem ti nada posso fazer, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Que bênção, não? Chegamos ao final de mais um ID, a ordenança do Mestre, e que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Eu desejo um ótimo dia para você, muitas vitórias, muitas bênçãos em seus projetos, que o Espírito Santo guie seus passos e as suas direções, em nome de Jesus. E na semana que vem estaremos juntos aqui, falando um pouco mais, orando, clamando, meditando um pouco sobre a obra missionária. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bênção sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga.